Olá, eu sou Carlene Santos. Irei falar um pouquinho sobre o artigo Reflexão sobre distúrbios musculoesqueléticos em pianistas relacionados à performance do piano, juntamente com o professor orientador, doutor Marcelo Parisi Marques Fonseca. E as palavras-chave do artigo é músicos, distúrbios musculoesqueléticos e performance. Iremos iniciar falando o que é os distúrbios musculoesqueléticos, que tanto nós ouvimos falar, porém, para aprofundar melhor o assunto e entender, eu falarei para vocês o conceito. O conceito nada mais é do que os sintomas de dor, rigidez, fraqueza e formigamento, nos quais podem interromper uma atividade. No caso, nós estamos falando dos músculos, é uma atividade laboral musical. E a classe profissional dos músicos está entre os profissionais, as profissões com alta prevalência desses distúrbios, sendo 2 vezes superior aos profissionais em geral. Devido a quê? Devido à exigência dos movimentos repetitivos da performance do músico, levando a um estresse muscular ou trauma articular. E acaba que tem uma exigência corporal e mental, que além do esforço físico, há uma exigência mental por conta do quê? Por conta que os músicos, eles buscam o aprimoramento das técnicas constante, levando a um esforço no estudo, tanto no estudo do preparo, quanto durante a performance desse músico. E aí, Andrade Fonseca, ele vem com uma comparação entre os atletas e os músicos, por conta do quê? Por conta que os músicos e atletas, eles utilizam a mesma quantidade de musculatura. Porém, eles têm algumas diferenças, em que o atleta, ele utiliza movimentos macro. Dessa forma, ele utiliza mais a força. E aí, ele tem um controle da propriocepção, levando a ter uma postura, uma boa postura. O atleta, ele tem acompanhamento dos profissionais da saúde durante todo o preparo, né, até a sua performance, e ele tem conhecimento sobre as formas de prevenção. Enquanto músico, ele utiliza mais os movimentos micro e mais movimentos de precisão. E os músicos não têm uma equipe médica do lado, né, digamos assim, para estar fazendo esse acompanhamento e não tem o conhecimento, não há esse trabalho de prevenção, de conhecimento preventivo. Então, os sintomas musculoesqueléticos, eles afetam cerca de 82% dos músculos, atingindo principalmente o membro superior. 65% dos músicos pianistas apresentam sintomas musculoesqueléticos. E não há restrição de instrumento. Pode ser que afete um saxofonista, um violonista, não há restrição, certo? A origem desses distúrbios é de origem multifatorial. Tem vários fatores que podem levar a desenvolver os distúrbios musculoesqueléticos. E os pianistas, eles estão propensos a desenvolver os distúrbios musculoesqueléticos por conta que eles ficam num posicionamento por um longo período de tempo, eles acabam fazendo uma hiperflexão de cotovelo e um desvio do punho nesse posicionamento. E a falta do condicionamento físico, de não haver um preparo físico mesmo, tanto das horas de dedicação da performance quanto dos estudos. Pode ser por isso que tem essa propensão a desenvolver os distúrbios musculoesqueléticos. O objetivo do artigo, vamos lá, analisar a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em músicos pianistas.
A metodologia foi pesquisa bibliográfica, em que foram inclusos 37 artigos em uma tese e foram excluídos 28 artigos, por conta que não entrava no nosso objetivo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores de riscos, né? E de acordo com as pesquisas que foram feitas, trouxemos alguns que foram destaques. Por exemplo, tipos de repertório tocado, sedentarismo, fatores genéticos, traumas físicos, ocupação laboral paralela, tamanho das mãos e tempo de estudo diário. E aí, agora eu vou falar do repertório musical, que é um dos fatores de riscos que podem levar ao desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos. Há uma alta demanda muscular, né? Devido à técnica, orientação inadequada durante os estudos, e o pianista ele pode executar uma obra complexa acima da sua capacidade técnica. Justamente sobre essa questão do pianista executar uma obra complexa acima da sua capacidade técnica, Graham e Wold vêm com essa citação. A relação entre repertório e os distúrbios musculoesqueléticos no jazz é uma área complexa de explorar, pois pode-se argumentar que, uma vez que o estilo predominante para pianista de jazz seja improvisação, dentro do repertório, cada indivíduo tem o poder de escolher a densidade das notas, duração, volume, velocidade e ataque dos trechos improvisados em sua agenda de prática e performance, compensando assim as demandas dos tipos de repertório mais exigentes. A prática física. A prática da atividade física foi, através dos estudos, né, destacado que 95% dos músicos que não praticam atividade física se queixam de dor. Enquanto que os músicos que faziam atividade física regularmente queixavam, tinham uma taxa menor de queixa de dor. Outro fator também de risco é o trabalho laboral paralelo. Isso quer dizer ter uma outra profissão além da música, já que os fatores predisponentes para o aparecimento de distúrbios musculoesqueléticos é multifatorial e cada profissão tem um movimento específico, cada atividade laboral tem uma predisposição específica, pode ser que esse trabalho laboral que tenha levado a desenvolver esse distúrbio. Por isso, é sempre importante perguntar para o músico se ele tem uma atividade paralela. Tamanho da mão. As mãos pequenas propensas para o aparecimento dos distúrbios musculoesqueléticos, devido a quê? Que durante alguns estudos podem surgir técnicas que exijam uma precisão e esforço maior, como, por exemplo, o grau de oitava e os acordes. 62,7% dos músicos pianistas apresentaram algum tipo de desconforto nas mãos. E aí, outras questões, né? A preparação para a apresentação, nós sabemos que o músico, ele não... a atividade do músico não é só durante a apresentação, a performance, né? Vem todo um preparo antes da apresentação do espetáculo, digamos assim, que é justamente os estudos, que é o que está nos bastidores, digamos assim. Então, tem toda uma preparação, tem a questão da prática diária em busca do aperfeiçoamento, o aumento da intensidade e duração dos treinos também, principalmente quando tem uma apresentação, estão ali se preparando para uma apresentação. E a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em pianistas. 93% dos pianistas apresentaram alguns distúrbios musculoesqueléticos, de acordo com o estudo do Bruno et al. 2006. No estudo de Grande Wolf de 2014, 100% dos pianistas apresentaram sintomas. E qual foi o sintoma mais frequente? Quais foram os sintomas? Fadiga, com 60,9%, dor aguda, com 49,5%, e dor crônica, com 49,2%.
E no estudo de Correia 2018, 77% dos músicos pianistas apresentaram queixas de distúrbios musculoesqueléticos. A prevalência e o local mais afetado por distúrbios musculoesqueléticos variaram nos estudos. Entretanto, foi possível constatar que a região dos membros superiores foi a mais afetada. Isso foi possível chegar a essa afirmação através dos estudos de Fonseca, Greenwald, Monino e Corrêa. Influência da atividade profissional. Cada tipo de profissão predispõe aos seus praticantes sintomas específicos dos sintomas musculoesqueléticos, os distúrbios musculoesqueléticos. Atividade profissional realizada sem a consciência corporal pode levar a dor intensa, fadiga e queimação em diferentes partes do corpo, que é os sinais inflamatórios. Diante disso, chegamos às nossas considerações finais, concluindo que, em média, 59,5% dos pianistas apresentaram sintomas musculoesqueléticos. Qual foi o sintoma mais frequente? Foi a fadiga muscular. O membro mais afetado, o membro superior, tendo como destaque o antebraço, pescoço, ombro, punho e mão. E os fatores desencadeantes é multifatorial. Então, tem que ter toda uma análise, toda uma avaliação do que levou a esse músico desenvolver esse distúrbio musculoesquelético. Diante disso, aqui estão nossas referências. E finalizo com uma frase do ditado francês: gratidão é a memória do coração. Muito obrigada.